aqui para realizar mais um sorteio aí, incentivo da nossa Vitrine 4. Todos os consultores que ficaram ativos, pagaram seus boletos em dia, tá participando do sorteio desse PDA belíssimo aí, ó. Irei fazer agora o sorteio com todos vocês que ficaram ativos. E também iremos fazer mais 10 sorteios, estão aqui já na mesa para vocês aí que arrebentaram. Tivemos um vitrine maravilhoso, fechamos com chave de ouro, foi uma vitrine incrível, foi uma vitrine sensacional. E agora nós iremos realizar o sorteio com vocês aí que ficaram ativos no Vitrine 4 e pagaram os seus boletos em dia. Boa sorte a todos. Lembrando que você que ganhar vai receber o seu brinde, o seu prêmio na sua caixa. Fique ativo. Estamos aí na semana 18 e você já vai aí receber na sua caixa da semana 18, ficando ativo, você sendo o sortudo dessa promoção. Bora ver quem é o sortudo do PDA. E o sortudo do PDA é o consultor Taislan. Parabéns, Taislan. Você foi quem ganhou o PDA completo aí do incentivo do Vitrine 4. Pagou o seu boleto em dia. Olha só. Gente, olha pra aqui. Olha, isso aqui tudo Taislan ganhou, pois ele faz pedido todo mês, paga os seus boletos em dia e é o sortudo aí da nossa promoção aí de incentivo do Vitrine 4. Parabéns, Taislan! Você já vai receber na sua caixa da semana 21 que você ficou ativo. Yeah! E dando continuidade, pessoal, tivemos também aí, além do PDA, fizemos um incentivo que iremos sortear 10 camisetas da Tupperware. Olha só que bacana. Olha só, movimenta Tupperware. Somos top, olha. Nós somos top na Tupperware. E iremos sortear, além das 10 camisetas, vamos fazer esse sorteio aqui de mais 10 brindes extra para vocês. Por quê? Porque vocês são especiais, vocês arrebentaram no Vitrine 4 e vocês são os melhores e merecem sempre mais. Então irei agora realizar esses sorteios, certo? E vai seguir na caixa de vocês. Fiquem ativos. Estamos aí na semana 22 da Vitrine 6. Então vamos começar. Fernando vai me ajudar aqui com o sorteio. A primeira ganhadora da camiseta Tupperware é a Ivaneide Aquino. Ivaneide Aquino, ela foi quem ganhou a primeira camiseta Tupperware. Bora sortear mais uma camiseta Tupperware. Micheline Conceição, coloca aí, Fernando. Micheline Conceição ganhou uma camiseta Tupperware. Bora lá, mais um sorteio. Yeah! Juscelia Pinto ganhou uma camiseta Tupperware. Juscelia Pinto Cavalcante, mais uma camiseta Tupperware. Anisete Barbosa dos Santos ganhou uma camiseta Tupperware. Yeah! Mais Olha uma. lá. Jeremias Francisco de Oliveira ganhou uma camiseta Tupperware. Parabéns, Jeremias. Parabéns aí, Jeremias. Silvânia Barbosa Silva Cabral ganhou uma camiseta Tupperware. Parabéns aí, Silvânia. Rayane Lima Santos ganhou uma camiseta Tupperware. Parabéns aí, Rayane. Vamos ver aqui quantas camisetas já tem. 6, 7. Mais uma camiseta Tupperware vai para Olivete Alves Feitosa Silva. Parabéns, Olivete. Yeah! Mais uma.
Mais uma sortuda aí da camiseta. Josival dos Santos ganhou mais uma camiseta da Paué. Oh! Parabéns aí, Josival. Bora ver aqui quanto está faltando para a camiseta. Só mais um, né? Mais um aí para a camiseta da Paué. José Aldeir Melo da Silva. Parabéns aí, José Aldeir. Agora nós iremos sortear mais esses 10 prêmios aqui. Já sorteamos as 10 camisetas. Bora agora sem perda de tempo. Agora, um Tupperpot. Quem ganhou foi Renilton Rodrigues dos Santos. Renilton! Mais um Tupperpot. Mais um vencedor aí, Renilton. Josimeire Batista de Oliveira, que ganhou o Tupperpot. Coloca ali na câmera. Coloca ali na câmera. Mais um ganhador aí de Tupperpot. Cícero Reginaldo. Parabéns aí, Cícero Reginaldo. Você ganhou um Tupperpot. Yeah, yeah! Mais um Tupperpot. Denise Rosa dos Santos Dias. Mais um Tupperpot. Mais uma. Agora vamos sortear as outras peças. Vai para Raimunda Soares Jorge da Silva. Parabéns, consultora Raimunda. Ela ganhou um Quick Dispenser. Bora lá, mais um Quick. Vai para quem? Mais um Quick. Márcia Cristina Aragão. Mais um Quick. Bora ver quem vai Parabéns, Márcia. Uau! Maria da Conceição Moreira Silva ganhou um Quick Dispenser. Oh! Olha lá, mais um. Maria de Lourdes da Silva Santos. Parabéns aí, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Bora ver aqui, acho que já terminei, não foi? Todos os 10? Conta aí, Fernando, enquanto eu falo aqui. Então, pessoal, já foram 7, vou sortear mais 3 aqui. Mais um Quick Dispense vai para Maria Salete de Oliveira Lima. Parabéns, Maria Salete, você ganhou um Quick Dispense. Bora lá, mais um. Mais um Quick vai para Josival dos Santos. Parabéns, Josival. Olha, gente, quanto mais você fica ativo, mais chances você tem de ganhar mais de uma vez. Então, tô falando isso porque tem gente que fala, fulano foi sorteado novamente, porque passa mais de um pedido. Então, a sorte é assim, para quem faz, certo? Então, realizamos aí o nosso sorteio do incentivo da Vitrine 4 e passando aqui para vocês que nós teremos aí o sorteio do Vitrine 5, que é esse PDA aqui em policarbonato. Iremos realizar o sorteio muito em breve e, além dele, iremos sortear mais 20 camisetas da Tupperware. Olha só que bacana, para quando você for entregar o produto, você ir com a camisa da Tupperware e aí as pessoas vão saber que você é um consultor da Tupperware. E no vitrine que nós estamos trabalhando, vitrine 6, nós iremos fazer aí o sorteio desse belíssimo PDA das criativas com todos os consultores que estão ficando ativos agora na nossa vitrine 6, que está um sucesso, certo? As Tupper Caixas aí bistrô,
que em breve vai estar saindo de linha. Você que faz a coleção, aproveita aí para estar adquirindo, porque temos aí mega oferta de caixas aí da linha Bistrô. E nesse período também, na nossa BP, temos maravilhosos brindes de indicações. Temos um incentivo especial para você, consultor, que vai estar indicando nesse período. Todos os consultores que estiverem indicando nesse período, nós iremos, o Distrito Superação, sortear para vocês essa panela de pressão da Alpina. Olha só que legal. Então, a gente vai sortear com todos os consultores ativos do Distrito Superação essa panela de pressão da Tramontina. Então, corre que ainda dá tempo, os brindes estão maravilhosos. E faça aquilo que fizeram um dia com você. Estenda a mão, convida a tua amiga, o teu amigo que está precisando aí de uma renda extra, porque quem quer, faz. Então, aqui para realizar mais um sorteio, incentivo do Vitrine 4, semana 18, tivemos aí um incentivo maravilhoso, que foi todos os consultores ativos iriam participar do sorteio desse kit de policarbonato composto por 3 peças. E agora vamos realizar esse sorteio sem perca de tempo. Tá aqui todas as pessoas que fizeram pedido, pagaram seus boletos em dia. Boa sorte a todos. Bora ver quem é o sortudo ou a sortuda. Lembrando que todos os participantes vai estar recebendo as suas premiações, os seus brindes na sua caixa. Então, vamos lá ver quem é o sortudo. E a sortuda é a consultora Valdelice Matias da Silva. Valdelice Matias da Silva é a nossa consultora aí sortuda do incentivo da semana 18. Ela ganhou esse kit belíssimo em policarbonato e irá receber na sua caixa, Valdelice. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aí faturando a semana 22. Você que ainda não passou o seu pedido, corre lá no site. Temos muitas ofertas. Aproveita essa oportunidade para você estar participando aí dos nossos incentivos, dos nossos sorteios, que faremos todos os meses com vocês. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, gente.